Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Companhia Paranaense de Energia Copel para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a nossa sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência são relativas às perspectivas de negócios da Copel, projeções, metas operacionais e financeiras que constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Copel e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Participam dessa videoconferência o Sr. Daniel Slaviero, diretor-presidente da companhia, e o Sr. Adriano Rudek de Moura, diretor de Finanças e Relações com Investidores, e também os demais diretores da Copel. A apresentação será feita pela administração da Copel aqui no Zoom, onde poderá ser acompanhada. E a apresentação estará disponível para download no site da companhia, www.ri.copel.com. Informamos que todas as pessoas presentes nesta sala foram devidamente testadas e vacinadas para a Covid-19. Passamos agora a palavra ao Sr. Daniel Slaviero, diretor-presidente da companhia. Por favor, Daniel, pode prosseguir. Olá, muito boa tarde a todos. Ao agradecer a participação, registro que essa é a nossa primeira videoconferência em nossa nova sede, aqui no quilômetro 3 em Curitiba. A mudança para esse novo ambiente, além de reduzir custo, busca fortalecer a inovação e integração entre todos os nossos negócios. Começo ressaltando os principais destaques desse terceiro trimestre, um resultado histórico. Na verdade, é a materialização e o registro, um trabalho que vem sendo feito há mais de 2 anos. Um EBITDA de 4,5 bilhões, lucro líquido depois de 2,9, e um acumulado até setembro de 7,5 bilhões. Isso nos deixa muito felizes e orgulhosos. E, evidentemente, grande parte desse resultado vem dos eventos extraordinários que vemos falando com os senhores e senhoras ao longo dos últimos meses. O reconhecimento, em primeiro lugar, do desinvestimento da Copel Telecom, com impacto de 1,7, e também a repactuação do GSF, com mais 1,6 bilhão de reconhecimento em nosso EBITDA. Um outro destaque é que recentemente comunicamos, na semana passada, o encerramento de mais um programa de desligamento voluntário, com a adesão de 509 funcionários da companhia. E apenas com este PDV, teremos uma economia anual estimada de mais de 150 milhões de reais. Este programa teve uma característica muito particular, pois ao vendermos a Copel Telecom, tínhamos o compromisso de incorporar todos os seus 350 colaboradores. E a nossa meta aqui da administração era de não ter aumento líquido no total de colaboradores da companhia. E por isso as condições desse PDV foram únicas. E não apenas superamos a meta inicial desses 350, como demos oportunidade a alguns colegas com mais de 20 anos de casa, em média, e com idade também acima de 50 anos, que pudessem iniciar novos ciclos profissionais. Mas o importante é que, reforço aqui, que esses programas de desligamentos voluntários, não só apenas esse, mas os que realizamos ao longo dos últimos anos, estão totalmente alinhados com a estratégia da companhia de intensificar a transformação digital, com aumento de produtividade e eficiência e, evidentemente, sem perder os mais altos níveis de qualidade, que é o padrão da Copel. No próximo slide, eu quero aí destacar algumas perspectivas relevantes de curtíssimo prazo, até o final do ano de 2021, para a nossa Copel. E, em primeiro lugar,
a migração para o nível 2 da B3. A Assembleia já está marcada, será dia 26 de novembro, e reforça a crença desta administração nos mais elevados padrões de governança corporativa. Tal migração estabelecerá, entre outros, o tag-along de 100% das ações ordinárias e preferenciais, conferindo tratamento equitativo aos acionistas da companhia. E também o direito de voto para os acionistas preferencialistas em assuntos específicos, como transformação, incorporação, cisão ou fusão da companhia. Consideramos isso como mais um grande legado que deixamos aqui e que implementamos na Copel. Também nesse mês de novembro, concluiremos a transação do Complexo Vilas, aumentando em mais de 180 megawatts a capacidade instalada em energia eólica. E esse projeto, né, Bertol, ele reforça alguns pontos principais da nossa estratégia de crescimento. O primeiro, a disciplina na alocação de capital. E o segundo, o crescimento em energia renovável. Com este Parque Vilas, mais o Jandaíra que estamos construindo e está com previsão de meados do ano que vem, teremos já em 2022 13% do nosso portfólio de geração da Copel em energia eólica. Isso, vamos falar um pouco mais além disso, a importância desse mix diversificado de geração e essas questões de sermos uma empresa integrada. Mas para o mês de dezembro temos mais 2 projetos que as nossas equipes estão se dedicando. O primeiro é o leilão de reserva de capacidade, que ocorrerá em 21 de dezembro. Vemos excelentes perspectivas para a usina como o EGA, que tem ciclo combinado 484 megas e está aqui num centro de carga, no Paraná e no Sul. O grande desafio de um leilão como esse é sempre o fornecimento de gás, encontrarmos isso a preços competitivos e temos buscado outras opções de suprimento além das tradicionalmente conhecidas. E aqui cabe um esclarecimento rápido, porque a EGA não participou desse leilão simplificado ocorrido no mês passado. Na verdade, ela foi impedida pelas regras da portaria, pois já possui licença de operação, e um dos pré-requisitos para a participação desse leilão é que fossem apenas energia nova. No entanto, a grande prioridade nossa está sendo o leilão de transmissão que ocorrerá no dia 17 de novembro. O lote 1 é a linha que sai de Assis, em São Paulo, corta o Paraná, chega a Ponta Grossa. E outro trecho desse mesmo lote interliga as subestações de Bateia e Curitiba Leste, um CAPEX estimado de 1,6 bilhão, né, e uma RAP-teto aí de pouco menos de 230 milhões. Este projeto está em total sintonia com a nossa política de investimento e, por óbvio, possui fortes sinergias com a nossa estrutura existente. Contratamos assessores externos exclusivamente para nos apoiarmos nesse projeto e pretendemos ser muito competitivos. Mas é importante também mencionar que temos consciência da conjuntura que estamos vivendo, com o aumento da curva de juros e pressão sobre os CAPEX devido ao aumento das commodities, sem falar na natural competição que existe no setor de transmissão. No entanto, apesar da nossa intenção e preparo para sermos competitivos, reafirmamos o nosso compromisso que seremos muito disciplinados na alocação de capital e não faremos negócios que deem baixo retorno à companhia e os nossos acionistas. Caminhando aqui para a reta final, quero só destacar também alguns highlights breves aqui desse trimestre. Primeiro, que a Copel Distribuição foi eleita a melhor distribuidora do país pela Abrad, um prêmio que não recebíamos há mais de 20 anos. E esse é um motivo de muito orgulho para todos nós, até porque estamos competindo num ambiente predominantemente privado. E, além disso, a nossa Copel diz, chegou a incríveis 20% de eficiência regulatória comparado com as melhores benchmarks do setor. A Copel Mercado Livre, a nossa comercializadora, permaneceu pelo 5º mês consecutivo como a maior comercializadora do Brasil e, recentemente, menos de um mês, estamos com um novo colega, o Felipe Soares, que tem uma ampla trajetória no setor, também assumindo e liderando essa unidade de negócio. E a Copel Geração e Transmissão, aqui com o nosso Dr. Moacir Bertol, teve um trimestre da pior fase da crise hídrica,
com PLD no teto, GSF também nunca vistos 51% na história do setor. E aqui eu destaco não só a nossa estratégia, mas também a força que é a Copel ser uma empresa integrada, em que você tem um mix de portfólio diversificado, em que algumas áreas, alguns segmentos não vão ter mais difíceis, e outros, como a UEGA, a geração térmica, também vão melhores. Então, acho que isso é uma das grandes forças e uma das grandes vantagens competitivas que a Copel tem como um todo, e essa questão de como a Copel Geração e Transmissão lidou com esse ambiente crítico e adverso nos últimos meses. O último registro aqui que gostaríamos é que o processo de renovação da concessão da Compagás está avançando. Fizemos as contribuições da consulta pública que terminou em final de setembro e agora aguardamos a análise do poder concedente de todas essas contribuições, não só a da própria companhia, mas também dos outros atores que participaram, para que eles concluam isso e apresentem as condições finais. Temos a expectativa que isso possa e deva ser feito até o final desse ano, para que possamos tomar encaminhamento e, assim, possamos fazer o nosso compromisso de uma vez renovado, um prazo aí de ao redor de 180 dias, para que possamos fazer o processo de desinvestimento. E, para finalizar a minha parte e passar para o Moura, quero destacar 2 temas que estão no topo da nossa agenda: inovação e, principalmente, a pauta ESG. Lançamos o programa Copel Volt, um programa de inovação aberta voltado a startups nacionais e internacionais, e essa iniciativa vem para alavancar novos produtos e serviços na área de energia e fortalecer o posicionamento da Copel junto ao ecossistema de inovação, buscando as melhores e mais arrojadas soluções para os desafios do setor elétrico. O objetivo, como mencionei, é atrair esse ambiente de startups, esse ambiente de fortalecimento, de inovação, e nós tivemos aí mais de 215 empresas inscritas de todos os continentes para participar desse programa. E, por fim, destaco que pelo 2º ano consecutivo a Copel conquistou o mais alto nível de certificação no programa GHG Protocol, né, a principal ferramenta usada no país para quantificar, gerenciar as emissões de gases de efeito estufa em uma organização. O selo Ouro reconhece os esforços da Copel para o desenvolvimento sustentável e o compromisso da autoadministração com o estabelecimento de metas de emissões em prol da sustentabilidade. Lembrando que nós, neste ano, também anunciamos um plano de neutralidade de carbono para 2030, e as metas, ano a ano, já farão parte dos incentivos de curto prazo dos executivos, de todos os executivos, a partir de 2022. Então, creio que estamos com essa agenda enraizada e, mais uma vez, colocando isso na sua devida proporção e importância que tem tido, não só na sociedade, mas também em todo o país. Com essa mensagem de que continuaremos comprometidos com a agenda ESG e que faremos cada vez mais avanços nessa busca de melhoria de eficiência, um crescimento sustentável e uma alocação adequada dos recursos da companhia e dos seus acionistas, eu passo a palavra para o nosso CFO, Adriano Moura, para detalhar um pouco mais os resultados desse trimestre. Obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos, e também agradeço a participação de vocês e espero que esse novo formato, através da plataforma Zoom, facilite a nossa integração durante a apresentação. Já passando para os resultados reportados, EBITDA e lucro líquido do trimestre e um acumulado até setembro. Aqui estão sendo considerados todos os itens não recorrentes, principalmente aqueles já mencionados pelo Daniel, da venda da Telecom e da repactuação do GSF, que somam 3 bilhões e 300 no EBITDA e 2 bilhões e 200 no lucro líquido. São valores extraordinários relevantes que já estão sendo sinalizados para o mercado que seriam reconhecidos nesse trimestre. Com isso, o crescimento em relação ao ano anterior fica bastante expressivo. O EBITDA nesse trimestre de 4,5 bilhões quase
quadruplica em relação ao trimestre anterior, acumulando 7 bilhões e meio no ano, e o lucro do trimestre de 2 bilhões e 900 acumula 4 bilhões e 600 até o momento, caminhando para termos esse ano, com os resultados do último trimestre, provavelmente a maior base histórica para pagamento de dividendos da companhia. São resultados robustos que cada vez mais consolidam a Copel como uma das referências do setor e, sem dúvida, esses resultados também refletem um forte alinhamento estratégico entre todos os negócios do grupo. Passando para a próxima página, aqui sim podemos ver os resultados na mesma base de comparação, ou seja, sem os itens não recorrentes, já mencionados. Destaco que, mesmo sem os itens não recorrentes, e apesar de estarmos enfrentando a pior crise hídrica da história, como já foi mencionado, estamos entregando mais uma vez resultados melhores em relação ao mesmo período do ano anterior, tanto no acumulado do ano, como também nesse trimestre. Aqui é importante relembrar, né, que o EBITDA ajustado acumulado de 4,1 bi reflete um primeiro semestre desse ano excepcional, com melhorias relevantes, né, em todos os negócios, principalmente na JET, que melhorou seu resultado em 64% até junho desse ano. O lucro líquido ajustado, que já acumula 2 bilhões e 400 no ano, foi mais de 31% maior que o 2020, né, beneficiado aí também pela melhoria dos resultados financeiros, principalmente aqui pela alta liquidez, e, além disso, também tivemos uma pequena melhora na taxa efetiva de impostos em função do reconhecimento dos JCPs intercalares. Mas acho que o principal destaque no trimestre, em termos de resultado, foi a compensação praticamente integral dos impactos negativos da crise hídrica, que afetaram principalmente a JET. Como podemos ver, o EBITDA consolidado da Copel no terceiro TRI cresceu quase 4%, e lembrando que aqui estamos incluindo os resultados descontinuados da Copel Telecom. Sem a Telecom, na mesma base de comparação, nós estamos falando que esses aumentos poderiam ser 10%, trimestre contra trimestre. Isso reforça, como já foi falado, né, a vantagem competitiva da Copel ser uma empresa integrada com portfólios de ativos diversificados. E é isso que continuaremos buscando e, assim, reduzindo cada vez mais esse risco hidrológico. Passando para a próxima página, antes de detalharmos melhor esse empate técnico que vemos aqui na JET em relação ao trimestre anterior, gostaria de destacar o excepcional resultado da DIS, que atingiu uma eficiência regulatória histórica de mais de 20%, né, nos últimos 12 meses, com um EBITDA de 467 milhões no trimestre, 30% melhor que o ano anterior. Isso reflete o aumento do mercado fio de 8,3% no trimestre, e já estamos acumulando aí um aumento de 7,5% no ano. O aumento da parcela B também contribuiu para essa melhoria, foram 68 milhões a mais no EBITDA da DIS, e lembrando que aqui o impacto do aumento da RAB, né, foi mais de 70% em relação ao ciclo anterior, e que a partir dessa revisão de junho, agora a base passou para 8 bilhões e 300. E sem nenhuma glosa, né, por parte da ANEEL, aliás, como tem sido o nosso bom histórico em investimentos prudentes. E voltando aqui para o empate técnico da JET, o EBITDA de 760 milhões no trimestre reflete a compensação integral dos impactos negativos da crise hídrica, conforme eu já mencionei, um GSF médio de 51% no trimestre, nunca visto antes, PLD médio batendo aí os 582, enfim, um cenário que acarretou uma redução significativa nos resultados de compra e venda de energia da JET, na ordem de 370 milhões de reais no trimestre. Porém, aqui vários outros efeitos positivos ajudaram a compensar o impacto negativo da crise, como o despacho da UEGA, que gerou quase 650 giga no trimestre, com um EBITDA no trimestre de 119 milhões. Isso dá uma melhoria de mais de 130 milhões comparado com o trimestre do ano passado. Também tivemos aí um impacto positivo da maior remuneração dos ativos de contratos, e aí, em função do IPCA, está mais alto, também ajudou bastante. Isso foi beneficiado pela base de quase 7 bilhões e 700 que nós temos em ativos de transmissão,
isso considerando tanto os ativos da própria JET, mas também como os ativos de suas controladas em conjunto, como Mata de Santa Genebra, Matrinchã, Guaraciaba, Cantareira. Só esse impacto gerou um resultado consolidado de quase 150 milhões. Tivemos também um ganho no fluxo da receita regulatória, autorizado pela ANEEL na construção de 4 reforços do contrato 060 de transmissão, que foram energizados agora no terceiro trimestre, e isso gerou mais 36 milhões no resultado. E outro impacto positivo importante foi a antecipação da entrada em operação comercial da PCH Bela Vista, né, que foi uma antecipação de quase 2 anos e meio, que contribuiu para o resultado do trimestre e continuará contribuindo para os resultados futuros. Enfim, o desafio continua, a crise não terminou, apesar de estarmos um pouco mais otimistas, continuamos acompanhando aí os possíveis cenários, né, buscando sempre a melhor eficiência na estratégia de comercialização de energia, e aqui eu já destaco a importância da Copel Mercado Livre na execução dessa estratégia. Aliás, a Copel Mercado Livre, que continua sendo a maior comercializadora do Brasil, como o Daniel já comentou, cresceu 76% em energia vendida no trimestre, já ultrapassando a barreira dos 2.000 giga comercializados, e já podemos também ver aí uma melhora consistente nos resultados, um pouco mais em linha com as margens do setor. Aqui eu destaco também alguns outros fatores importantes no trimestre, né? Estamos fechando aí o trimestre com caixa bastante robusto, com 4,8 bilhões, 50% maior do que foi o ano passado, na mesma base de comparação. A geração de caixa operacional no terceiro TRI chegou aos 750 milhões de reais, excluindo aqui a quitação da CRC, de mais de 1 bilhão e 400, e lembrando que aqui inclui o impacto da crise hídrica, né? A geração operacional poderia chegar a ultrapassar aí 1 bilhão e 200 se não tivesse tido esse impacto da crise hídrica. Também é importante destacar aqui que tanto a Copel como a quitação da RC somaram 4 bilhões de recursos extraordinários que acabaram entrando também no trimestre, reforçando esse caixa que eu comentei. Fizemos com isso a segunda parcela do pagamento dos dividendos referentes a 2020, no valor de 1 bilhão e 200, que inclui também dividendos e JCP. Em relação ao CAPEX, seguimos conforme planejado, 0,5 bilhão no trimestre, isso dá um pouco mais do que 17% comparado com o trimestre do ano passado. O nosso CAPEX hoje está focado basicamente na conclusão das obras da JET, acho que hoje o principal projeto é a eólica Jandaíra, e também os investimentos da DIS, né, na melhoria da qualidade da rede, que inclui o Paraná Trifásico e as redes inteligentes. São projetos aí de mais longo prazo, que vão aí perdurar pelo menos pelos próximos 3, 4 anos. Redução do PMSO, redução de custos continua na agenda, 4,9% trimestre contra trimestre. Isso inclui uma redução significativa de empregados aí através dos PDI, são 592 empregados a menos nos últimos 12 meses. E também tivemos uma menor base de provisões para contingência, além de outras várias reduções. E somente um comentário adicional referente ao PDI que o Daniel comentou, dessas 509 adesões recentes, né, que as pessoas vão começar a sair a partir de fevereiro de 22, as indenizações no valor de 134 milhões, estimadas em 134 milhões, elas vão ser reconhecidas ainda em 2021, provavelmente no último trimestre. E sobre o primeiro evento dos dividendos de 2021, eu já gostaria de passar para a próxima página. Eu acho importante aqui destacar, mais uma vez, os parâmetros da nossa política de dividendos e os avanços que fizemos esse ano, onde, pelo primeiro ano, já aprovamos o primeiro evento de pagamentos referente àquele mesmo ano, ou seja, vamos pagar agora, no final desse mês, o primeiro evento referente a 2021. Isso é inédito, mas faz parte da nossa política de dividendos, aprovada no início desse ano, que prevê 2 eventos de pagamentos no mínimo, e 2021 será um ano de transição, com 3 eventos, né, sendo 2 referentes aos dividendos de 2020 e um, que é isso que eu comentei, referente ao primeiro evento de 2021. E essa é a prática que devemos manter
para os próximos anos. Só lembrando que o valor a ser pago agora no final desse mês é de 1.437 bilhão, sendo 837 milhões referentes à base do primeiro semestre de 21, e isso já inclui também uma antecipação de 600 milhões de reais aproximadamente, referente à antecipação que estamos fazendo em função do excesso de liquidez. Ou seja, se a gente somar os dividendos do primeiro semestre com esses dois últimos, nós estamos falando de um dividendo pago já em 2021 na ordem de 4 bilhões de reais. E reforçando, né, que todos os eventos extraordinários reconhecidos no resultado vão fazer parte da base, ou seja, a base sempre será o lucro líquido aprovado pela AGO para aquele exercício. Em relação ao saldo remanescente, que seria o segundo evento de pagamento conforme define a política, isso será definido após a aprovação das DFs de 2021 na AGO do próximo ano, prevista para abril do ano que vem. Bom, por fim, antes de iniciarmos o Q&A, eu gostaria apenas de explicar que a redução na alavancagem para 0,8 vezes no terceiro trimestre é a consequência, basicamente, de todos os eventos extraordinários que já foram mencionados, né? Venda da Telecom, repactuação do GSF, quitação da CRC, enfim, ou que afetaram o caixa e o resultado, ou somente o resultado sem efeito caixa, que é o caso da repactuação do GSF. Reforço que, como já divulgamos em várias oportunidades, a nossa ambição é buscar uma alavancagem próxima ao limite definido dos 2,7 vezes, considerando ser essa uma estrutura de capital mais adequada, e para chegar lá continuaremos utilizando as duas alavancas, que são a política de investimentos e a política de dividendos. E para concluir, agora todos os esforços voltados para o último trimestre do ano, nós estamos totalmente comprometidos em continuar entregando a cada trimestre sólidos resultados. Fico à disposição para esclarecermos as dúvidas e obrigado mais uma vez pelo interesse na Copel e abrimos agora para o Q&A. Muito obrigado, Moura. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta via áudio, pressione o botão Raise Hand ou levantar a mão em português. Para fazer uma pergunta por texto, pressione o botão Q&A. Guardem um instante enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Carolina Carneiro. Boa tarde. 2 perguntas. Conseguem passar mais detalhes sobre a participação da UEGA no leilão? Estão negociando fornecimento com Petrobras ou outros? Vai ser necessário algum CAPEX adicional para a modernização da planta? E a segunda pergunta, alguma atualização sobre Foz do Areia? Olá, Carolina, muito obrigado aqui pela pergunta. Acho que a primeira parte aqui sobre a questão da UEGA, né, nós estamos buscando, a Petrobras sempre é o maior fornecedor, então ela, sem dúvida nenhuma, é uma principal interlocutora no processo, só que nós estamos buscando aí outras opções de suprimento também. Esse mercado de gás, ele tem as suas particularidades, vocês todos conhecem, não é tão simples para que você possa ter isso de uma maneira firme e com garantia, mas como esse leilão, ele tem a questão de o início da entrega é julho de 2026, ele tem um pouco mais de espaço. Acho que a gente acredita aí que pode ser bastante competitivo nesse processo. E em relação a se precisa algum CAPEX adicional, eu passo aqui para o Moacir Bertol, da Ecopel GIT, para contextualizar que, por o leilão especificamente, não precisa, mas que ela tem naturalmente as suas avaliações aí naturais do seu processo de manutenção.
Boa tarde, Daniel. É importante destacar aí que nessa crise hídrica, o desempenho operacional e o desempenho técnico e o resultado financeiro que a UEGA está trazendo para o Grupo Copel, para a Copel Geração e Transmissão, é muito significativo. Estamos operando a planta desde o último trimestre do ano passado e esse ano também operando de forma quase que contínua, com pequenas interrupções. Por conta disso, e nessas condições, ela capitalizou bastante e para fazer a manutenção especial o ano que vem, overall, e a major, ela não vai precisar, ela tem recursos para poder fazer esse investimento na modernização da planta. Então, a UEGA está em ótimas condições, como o Daniel também falou, estamos preparados e dedicados para o leilão de capacidade de dezembro, 21 de dezembro, tenhamos condições de apresentar um PPA de 15 anos, que é o que estabelece nas diretrizes do leilão. Então, essa é a situação da UEGA. Obrigado, Bertol. A segunda parte da pergunta, ou na verdade a segunda pergunta da Carolina é a questão de Foz do Areia. Então, Carolina, a nossa estratégia continua a mesma, que é poder exercer o que o decreto determina, que é a venda do controle, para que você possa fazer a renovação de 49,9. A grande mudança é que a conclusão, o encerramento da sua concessão, que era de setembro de 23, com o reconhecimento do GSF, foi estendida a concessão para mais de um ano. Então, agora será dezembro de 24. Então, nós temos aí, conforme determina o decreto, que fazer isso até 18 meses antes do final da concessão. Ou seja, nós estamos falando aí ao redor de junho e julho de 2023, ainda passível, eventualmente, o Ministério rever esse prazo e talvez até encurtar um pouco mais, tenha tido aí algumas sinalizações. De qualquer maneira, a estratégia macro continua a mesma, é realmente fazer esse processo de venda do controle, porque achamos que renovar por 30 anos, mesmo vendendo o controle, é a melhor alternativa para a Copel. Ele só fará isso ao longo de 23. Então, acho que essa é a linha geral e o status aí de Foz do Areia, dessa nossa que é a principal usina de 1,6 giga. Que ela passou também, concluiu a modernização de todos os geradores dela, das turbinas. Bem lembrado aqui, o Bertol lembra que ela fez um retrofit praticamente completo e nas suas 4 turbinas você teve aí um ganho de capacidade ao redor de 70 megas por unidade geradora. Então, ela é uma empresa, é uma usina que está, digamos assim, tinindo. Lembrando que para realizar perguntas via áudio, basta pressionar o botão Raise Hand ou levantar a mão. E para realizar perguntas via texto, pressione o botão Q&A. Nossa próxima pergunta vem de Luísa Candiota. Boa tarde, parabéns pelo resultado. Tenho 3 perguntas. 1. Sobre questão hídrica, qual a visão de vocês, dadas as últimas chuvas em outubro, que vieram melhores que o esperado? Qual o nível de GSF e preços que vocês enxergam para o ano que vem? 2. Quanto vocês enxergam de espaço adicional para distribuir em dividendos e quando poderemos esperar um novo anúncio? E 3. Qual a estratégia atual de crescimento da companhia? Onde vocês estão vendo mais oportunidades? Seria mais M&A ou Greenfield? Obrigado, Luísa, pelas perguntas. Eu vou fatiá-las aqui. Umas eu vou responder, outra eu vou pedir para o Dr. Bertol e outra para o Moacir, para o Adriano Moura aqui também. Então, começando aqui pela avaliação da crise hídrica, viu, Luísa e todos que estão participando aqui conosco. Evidentemente, você tem uma melhora, né, com as chuvas aí de outubro e agora novembro. Então, isso está sendo muito positivo. Os reservatórios aqui no sul já estão sensivelmente melhores, inclusive, que o ano passado. E o reservatório nacional, que, né, o peso do Sudeste aí é o principal, ele já está acima de quase 20%. Então, já chegando ao mesmo período do ano passado. O ministro teve essa semana numa comissão de infraestrutura lá no Senado,
e ele disse o seguinte: se as condições, pelas projeções da ONS e dos outros órgãos que acompanham o setor elétrico, é que se chover igual à média histórica, o reservatório termina no período úmido com 51. Se tiver a mesma crise hídrica que foi nesse ano, que é a pior histórica, né, ele vai ficar ao redor de 40. Então, o que isso mostra? Que as térmicas continuarão ligadas pelo menos aí até fevereiro e março, que é bom para a EGA. Ela tem um custo alto para o sistema como um todo, nós estamos vendo isso na distribuidora. Então, eu acho que a situação melhorou muito, né? O risco de apagão está praticamente, já está eliminado para 2021, e acreditamos que ele é remotíssimo para 2022, mas essa questão do período chuvoso ainda é uma incógnita que nós estamos acompanhando. Pediria, Bertol, que você endereçasse a questão da nossa expectativa de GSF e alguma coisa de preço, inclusive do nosso nível de contratação, que é uma informação muito, muito importante. Depois, Moura, a questão do dividendo, e aí eu encerro a pergunta da Luísa com as nossas perspectivas de crescimento futuro. Ok, agora estamos passando numa transição do período seco para o período úmido. É natural que as chuvas voltem, que recomecem nesse período úmido, e já tivemos aí um pouco antecipação no sul, outubro, que foi bem superior à média histórica. Então, isso, como o Daniel falou, trouxe condições melhores de armazenamento nos reservatórios da região sul, e compensado pela otimização energética que o Operador Nacional faz com os outros supermercados. Então, agora a expectativa toda é como será esse período úmido, dentro dos níveis previstos, dentro das médias estabelecidas, como o Daniel falou. Se é a média histórica, ele terá, no final do período úmido, um armazenamento maior. Inclusive, o governo está mantendo o despacho das termoelétricas, com um nível fora da ordem de média bem superior aí a que normalmente que se operava nesse período. E agora está numa condição muito favorável. E por isso que nós temos toda uma estratégia de venda da nossa energia e também de como nós vamos mitigar para a exposição no mercado de curto prazo, quando o GSF ser diferente daquilo que nós planejamos, que nós simulamos. Hoje, o nível de contratação para o ano que vem do portfólio da Copel GET é em torno de 79%. Nós estamos nessa faixa e esperamos um GSF o ano que vem nas melhores das expectativas, uma expectativa, diria, bem realista, em torno de 75%. É um nível que nós acreditamos que chegará. Mas, por outro lado, estamos muito atentos. Todas as alterações que isso pode acontecer, e vamos tomar as estratégias de mitigar esse custo, esse risco. Então, a gente tem, como fizemos esse ano, estamos muito, muito atentos aí às alterações dentro do que foi planejado e do que foi programado. E o PLD, estima-se aí um PLD médio durante o ano, R$ 415, R$ 420 o megawatt-hora. Então, Moura, acho que o Bertol colocou bem, o PLD, o GSF esse ano na faixa de 70, 71, nossa expectativa para o ano que vem, considerando essas condições melhores, entre 75 e 80. E por isso esse nível de contratação e esse hedge que a Copel sempre fez ao redor de 15%, ele foi ampliado para ao redor aí de 20, 21% dada essa nova conjuntura. Moura, em relação a dividendos. Bom, em relação a dividendos, como eu já comentei, nós temos uma previsão de fazer sempre 2 eventos de pagamentos ao ano. Esse ano, referente a 21, nós já vamos fazer esse pagamento agora no final desse mês, e devemos fazer o pagamento referente ao ano todo, assim que as demonstrações financeiras forem aprovadas na Assembleia no ano que vem, previsto para abril. E lembrando que a própria política ela define os parâmetros financeiros de pagamento para esses dividendos, que é basicamente a alavancagem. Nesse caso, se a alavancagem ficando abaixo de 1,5, o pagamento será de 50%, aliás, de 50%, e acima, abaixo de 1,5 será de 65%, e acima de 1,5 ela será de 50%. Então, a gente
tem que esperar agora fazer o fechamento do ano. Já fizemos esse adiantamento com base no primeiro semestre, que seguiu basicamente essa mesma regra. Então, em resumo, o segundo evento de pagamento sobre o ano de 21 deverá acontecer após a Assembleia de abril. E para concluir, de maneira bem objetiva, nós estamos enxergando as oportunidades de crescimento atentos. Nós publicamos uma política de investimento, então ela por fonte, qual a condição mínima, quais são os pré-requisitos, 150 megas no mínimo de eólica, 100 de solar, RAP no mínimo de 100 milhões para transmissão, ou seja, elas estão as diretrizes e quais regiões a gente enxerga mais sinergias. Agora, e aí, nessa própria política, ela dá uma preferência para projetos brownfield, mas nós não excluímos projetos greenfield, a exemplo do que nós mencionamos ao longo da apresentação, esse leilão de transmissão, que ele traz aí boas oportunidades. Acho que o importante é ressaltar, e aí nós estamos muito atentos a isso, que as condições macroeconômicas mudaram. Então, você tem uma abertura maior da curva de juros, você tem uma inflação mais alta de 2 dígitos e você tem uma pressão grande do CAPEX aí no fornecimento para a construção. Então, isso, taxas que normalmente eram aceitas de retorno, a expectativa é que isso se aumente. Não é nesta nova conjuntura que nós estamos trabalhando e analisando todas as oportunidades que chegam de maneira muito diligente, mas também cautelosas e espelhando as condições de mercados atuais. Esse é o ponto central que nós olharemos considerando essas novas condições e considerando essa necessidade de expectativas de retornos um pouco mais alto aí para os projetos. Lembrando que para fazer perguntas por áudio, basta pressionar o botão Raise Hand e para realizar perguntas por escrito, pressione o botão Q&A. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Gonçalves. Como deve ser o CAPEX para o ano de 2022? Existe CAPEX relevante a ser executado com geração ou transmissão em 2022? Marcelo, excelente pergunta. Nós estamos aí na fase final do nosso orçamento e nós não damos guidance desse investimento até ele ser aprovado, mas o que eu posso dizer é que nós temos um investimento, que eu diria, base de manutenção às nossas operações da geração e transmissão, os projetos básicos, e ao plano de investimento da Copel Distribuição, naquele grande projeto de transformação, do Paraná Trifásico, do Smart Grid, e assim por diante. Isso aí, esse ano já foi 2 bilhões, ao redor de 2 bilhões e 100, o investimento padrão ele é ao redor nessa ordem de grandeza. E com essa baixa alavancagem da companhia, com o seu balanço, com a sua capacidade de alavancagem, ela tem possibilidade de olhar novos projetos. Então, nós não consideramos aí os novos projetos, eles vão ser analisados e aprovados à medida que as oportunidades se apresentam. Mas o nosso CAPEX, vamos dizer, running rate de investimento ao redor do que a gente vem executando aí nos últimos 2 anos, talvez ligeiramente superior. E especificamente para geração e transmissão, para o ano que vem participaremos dos leilões que já estão programados. 2 leilões de transmissão, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. Vamos analisar os lotes que têm toda essa política de investimento com esse retorno esperado para poder participar. Também participaremos, temos vários projetos de geração que participaremos dos leilões do ano que vem, o A-3, o A-4, e o A-5 e o A-6, nesses projetos Greenfields, associados todos também com todas as oportunidades Brownfield que apareceram estão sendo estudados e analisados pela nossa diretoria de investimentos, aí, de novos negócios. A próxima pergunta vem do senhor André Sampaio. Boa tarde. Vocês poderiam comentar um pouco sobre o mercado secundário de energias renováveis? Vocês têm interesse em ativos listados ou apenas em empresas de capital fechado? André,
Eu acho que nós não temos, nem na nossa política, não tem nenhuma restrição se é ativos listados ou de capital fechado, né? Normalmente, os ativos listados, eles são de maior porte, naturalmente, porte médio ou alto. O que nós temos visto aqui, na nossa experiência do dia a dia, é que a Copel, pela sua característica, pelo seu tamanho, não adianta ela querer competir em projetos muito pequenos ou médios. Ela tem que buscar sempre projetos médios maiores, né? O que a gente chama de médio-alto, porque ali é onde a gente tem uma empresa com a nossa estrutura de capital, com o nosso tamanho, uma empresa que tem capital aberto em 3 bolsas, Nova York, Madrid e São Paulo, ela tem, né, toda a sua, com uma base aí de mais de 6,4 gigas de geração, 5.000 quilômetros de linha, ela tem uma estrutura para gerenciar isso, todo esse parque de ativos. Então, onde a gente consegue otimizar, ela é onde a gente consegue ter mais vantajosidade, mais competitividade, como foi no caso aí do projeto Vilas, que nós compramos de uma empresa que a gente conhece há bastante tempo, que é a Voltare. Agora, o que está acontecendo? Como março termina aquela janela para o benefício do fio, né, você teve aí um grande volume de projetos que foram protocolados e que eles têm prazos para serem instalados. Então, certamente, muitos desses projetos foram feitos aí no sentido de você buscar essa janela de oportunidade que se encerra em março de 22, e nem todos esses empreendedores ou desenvolvedores vão ter condições de implementar. Então, eu acho que isso vão ter no mercado secundário, como você coloca, várias oportunidades que nem virão pelos caminhos tradicionais de bancos ou boutiques de M&A, mas que virão de uma maneira mais estruturada. Nós já estamos estruturados para receber, analisar e identificar. Mas todos eles precisam passar no checklist da nossa política de investimento. Acho que isso é importante. Projetos que não tenham sinergia ou que tenham um porte pequeno, eles não fazem sentido na nossa estratégia. Mas, para concluir, se é de capital aberto ou fechado, essa distinção a gente não faz aqui na nossa política de investimento. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão Raise Hand para realizá-las por áudio ou o botão Q&A para realizá-las por escrito. Nossa próxima pergunta vem de Matheus Rolim. Boa tarde, senhores. Eu tenho acompanhado os grandes esforços em Smart Meters. Ainda é tímido o avanço, mas já é possível quantificar o quanto isso se traduz em melhora nas perdas não técnicas. E a estratégia é avançar nos smart meters, certo? Deus, sem dúvida nenhuma. Tanto que nós temos bastante orgulho de estarmos implementando o maior programa de smart meters, né, ou de medidores inteligentes, ou de smart grids da América Latina. Então, serão nos próximos 3 anos, esse ano já começou, 1,4 milhões de unidades consumidoras da Copel, de um total de 4,5, eles já serão, no final desse período, com os medidores inteligentes. Então, isso vai fazer, sem dúvida nenhuma, uma revolução na nossa rede. E, em grande parte, pelo menos na distribuidora, dessa possibilidade de você ter reduções progressivas e contínuas nas pessoas, é porque você está fazendo uma transformação digital e uma melhoria no atendimento, no acompanhamento, no religamento, no corte, no suprimento disso. E isso também reduz custo, porque a hora que você faz isso de maneira toda automatizada, com um centro integrado, que aqui o Diego, um dos nossos superintendentes, também pode falar um pouco mais, você tem uma otimização de custo e um benefício que é fundamental para o nosso consumidor, que é a redução do DEC e FEC, ou seja, a duração e a frequência das quedas de energia. Diego, algum ponto adicional aí? Daniel, acho que você contextualizou bem aí. Nós chegamos nessa semana aos primeiros 100 mil medidores constituídos na distribuição, e agora, certamente, a gente vai começar a obter os benefícios dessa nova tecnologia. Como você comentou, não é só modernização lá
do equipamento em si, né? Isso possibilita vários ganhos do ponto de vista comercial, do ponto de vista de operacional, de redução de custos, né? A gente reduz a quantidade de equipes necessárias e traz isso junto com a melhoria da qualidade do fornecimento, porque você expande toda a tua gama de comunicação lá na tua rede, possibilitando restabelecer o sistema de uma maneira muito mais rápida, reduzindo também os índices de qualidade do fornecimento. Então, é nessa linha. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Correia. Como a agenda ESG percola na política de gestão de ativos? Oi, Marcelo. Excelente, né, essa colocação e esse ponto. Ela permeia não só a gestão de ativos, não só a gestão de pessoas, mas também nós estamos querendo reforçar isso cada vez mais na cultura da companhia. Então, o ESG, a gente lembra sempre muito do E, do environment, mas ele tem o G. Eu acho que nós temos cuidado com as reformas de estatutos, com as instalações dos comitês, e agora com o nível 2, acredito que a Copel tem tratado isso de maneira bem adequada. O S, seja nos programas sociais, mas também ampliando a diversidade, a questão das mulheres em postos de comando, de liderança, né? Você ter essa questão toda aqui sendo tratada de maneira organizada, estrutural, também são passos relevantes que nós temos feito. E em relação ao E especificamente, acho que primeiro que ele faz parte do DNA da Copanel, quando você tem reservatórios, linhas de transmissão, ou seja, toda o fruto gerador principal da nossa geração, que é hidráulica, é a água. Então, nós temos aí diversos programas de um cuidado. Mas, especificamente aí nos investimentos, nós consideramos que os investimentos daqui para frente, todos eles têm que estar alinhados com essa visão e com o plano maior guarda-chuva, que é o nosso plano de neutralidade de carbono até 2030. Agora, importante que registrar que uma operação térmica, ela com gás, né? Com gás, diga-se de passagem, esclarecendo aqui, ela é importante não só para a Copel, nós vimos nesse trimestre bastante forte, mas também para o país. Se não fosse esses 19 gigas que estão sendo operados aqui nos últimos meses, nós certamente estaríamos enfrentando hoje não só a questão do custo, mas a questão do racionamento. Nós não temos nenhum plano hoje concreto de ampliar essa matriz do gás, mas nós precisamos reconhecer que ele tem uma relevância no portfólio. Agora, o nosso objetivo é estabelecer, como eu disse, dos 13%, buscar nos próximos 3 a 5 anos, algo como 25% do nosso portfólio, um quarto, entre eólico e solar, e nós, evidentemente, hoje na nossa matriz, está faltando um projeto solar de grande porte. Então, posso dizer que essa é a nossa prioridade hoje, além dos leilões que o Bertol comentou, de transmissão, é achar bons projetos e bons oportunidades nessa fonte solar, pela questão do seu rapidez de construção e principalmente pelo seu perfil de geração. Com o PLD horário, a gente não sentiu isso muito esse ano, porque ele ficou praticamente o tempo inteiro no teto, mas é natural que com o restabelecimento normal, o PLD horário e essa fonte que gera à tarde, ela vai ter, assim como a hidráulica, ela vai ter mais valor no mercado de energia. Encerramos aqui a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra agora ao Sr. Daniel Slaviero para suas considerações finais. Eu quero mais uma vez agradecer a todos os nossos colegas, diretores copelianos, pelos resultados nesse momento aí muito adverso, com todos esses desafios. Reforçar a materialização da nossa proposta de estratégia de crescimento nesse trimestre. A gente já vem falando, isso já é público, mas agora, quando ele fica registrado no balanço, ele faz a sua última etapa. E a nossa entusiasmo, a nossa visão de futuro, apesar das
todas as instabilidades de curto prazo, né, seja no país, seja no setor elétrico, nós temos uma visão muito otimista para o crescimento do setor e do crescimento do país nos próximos 3 a 5 anos. Então, nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, a nossa lição de casa, que é gerindo a empresa de uma maneira mais eficiente, adequada, com respeito a todos os stakeholders, internos e externos, como o próprio nome diz, mas também, principalmente, com o grande objetivo de gerar valor para a companhia e para todos os nossos acionistas. Muito obrigado. Acho que esse modelo, queria agradecer aqui todos que organizaram e ajudaram a gente a estabelecer nessa nova sede esse modelo de videoconferência, no sentido literal, né? Eu acho que isso deu uma dinamicidade e aproxima a gente do formato que nós fazíamos antigamente e nos coloca aqui, viu, Moura? Você e toda a equipe de RI, toda a equipe de infraestrutura, nos coloca no mesmo patamar com que as demais empresas já operam nesse processo. Muito obrigado a todos. Nossos agradecimentos a todos aqui da Copel por esses resultados extraordinários e seguimos em frente nessa nossa jornada de criação de valor. A videoconferência da Companhia Paranaense de Energia Copel está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.